Oremos. Nosso Santo Deus e Eterno Pai, nos reunimos nesta manhã aqui neste lugar, porque cremos no sacrifício de Cristo, porque cremos, Pai querido, naquilo que a Tua Palavra tem nos revelado, e porque desejamos, Senhor, fazer uma busca incessante por estar em Tua presença. Por favor, Pai querido, que ao lermos os sagrados oráculos do Senhor, que o Teu Santo Espírito ilumine nossas mentes, mas acima de tudo Ele transforme nossos corações. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, bom dia. Você que é membro desta comunidade da Igreja Adventista, Espaço Novo Tempo, você que está nos visitando, nos dando a alegria da sua presença nessa manhã, sejam todos bem-vindos. E nós estamos numa série muito especial. O tema dela é a busca. E essa manhã nós vamos falar sobre a busca pela paixão genuína. Eu não sei se você já ouviu alguém tentar definir ou diferenciar paixão de amor. Já ouviu alguém diferenciar? Se alguém perguntasse para você qual a diferença de paixão para amor, o que é que você diria? Só pense aí. Mas eu já ouvi alguém dizer assim, que o amor traz segurança, o amor é duradouro, a paixão ela é o quê? Mas tem uma característica da paixão que eu particularmente, assim, acho que nós deveríamos viver ela todos os dias, a intensidade. Você já parou para prestar atenção que a paixão, ela promove um sentimento mais intenso, de demonstração de carinho, de afeto, de querer estar perto. E parece que o amor, apesar de ser duradouro, em algum momento a gente perde essa intensidade. Quem já se apaixonou aqui? Só a Chileia, só ela levantou a mão. Quem já foi aí arrebatado por esse sentimento intenso, devastador, e aquela ideia de que se não houvesse correspondência, o mundo iria acabar. Como descobrir se você já foi apaixonado ou está apaixonado, ou se em algum momento vai sentir este sentimento? Alguns especialistas na área do comportamento humano, eles listam algumas atitudes que o apaixonado, ele demonstra. E eu queria aqui falar rapidamente de 5 atitudes. Primeira atitude do apaixonado, ele possui atitudes estranhas. Começa a fazer coisas fora do normal. Por exemplo, passa muito tempo falando ao telefone com a pessoa amada, esquece até mesmo de outras necessidades ou outras agendas do dia por conta disto, né? É por isso que quando a menina está ali na adolescência, aliás, era assim, não sei se ainda é, mas quando ela entrava na adolescência e encontrava sua primeira paixão, o que é que a mãe e o pai dizia? Olha, namoro só depois de completar os estudos. Porque sabia que ela ia ficar assim tão ligada àquela paixão, queria esquecer da vida, inclusive, de coisas importantes como o ato de estudar. A segunda característica de uma pessoa apaixonada, ela pensa na pessoa o tempo todo. Incrível isso, né? Pensa na pessoa o tempo todo. A tia da minha esposa dizia assim, eu não sei como que vocês acham tanta conversa, porque querem estar o tempo todo juntos. E deu certo, que casamos, né? Terceira característica, faz tudo pela pessoa. Se é possível andar 10 quilômetros para encontrar a pessoa amada, ela anda. Se é possível esperar meia hora, ou até mais de meia hora, né? O amor, já estou aqui embaixo, já estou descendo, aí passa aí 3 horas de tempo nesse já estou descendo, não tem nenhum problema, pois ela aguarda. Porque o apaixonado faz tudo pela pessoa. Quarta característica do apaixonado, não se abala com as críticas. Interessante isso. Às vezes o partido, me permito usar essa expressão, às vezes o partido nem é um bom partido. E o pai e a mãe são bons para detectar quando o partido não é um bom partido, não é assim? E aí ele diz assim,
mas minha filha, esse rapaz não parece ser um bom rapaz. Veja o jeito dele, veja os modos dele. Ah, mãe, mas ele é tão lindo. Então, não se abala com as críticas. E, por fim, uma característica interessante do apaixonado: ele dar a vida pela pessoa amada. E é nesse contexto que até mesmo acontecem algumas tragédias, né? Porque esse dar a vida parece que algumas vezes ela passa daquilo que é natural e passa a nutrir um sentimento no coração, sobretudo dos adolescentes, um sentimento de posse. Se não for comigo, não será com ninguém. Então, são algumas características que demonstram quando uma pessoa está apaixonada. Não sei quais destas você já experimentou. Quem sabe você tem outras características aí que tem experimentado. Mas eu gostaria também de olhar algumas características daqueles que estão apaixonados por Deus. A paixão genuína, a paixão que de fato interessa, a paixão que é a mais importante que devemos nutrir. Por que eu estou falando paixão e não amor? Exatamente por conta da característica da paixão ser algo intenso. E eu penso que para Deus, além de manifestar amor para com Deus, nós precisamos manifestar um sentimento de intensidade todos os dias. E que características uma pessoa que é apaixonada por Deus possui? Como descobrir se eu sou um apaixonado por Deus, se eu apresento uma paixão genuína por Deus? Eu quero convidá-los a analisar, no mínimo, aqui 4 características. Existem outras. Vamos falar de 4 características que revelam quando nós estamos apresentando uma paixão genuína por Deus. A primeira característica, livro de Deuteronômio. Abra sua Bíblia. Capítulo 7, verso 6. Vamos identificar aqui a primeira característica da paixão genuína por Deus. Deuteronômio, capítulo 7, e o verso 6. Deuteronômio, capítulo 7, verso 6. Aqui nós encontramos a primeira característica da paixão genuína por Deus. Diz assim um texto bíblico: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Então, qual a primeira característica que indica que a pessoa ela tem uma paixão genuína para com Deus? É a paixão ou o desejo de viver uma vida santa. Essa é a primeira característica. Lembra que o próprio Deus disse: sede santos, como eu também sou santo. A própria constituição e norma de conduta que Deus estabeleceu para o seu povo mostra que há uma necessidade daqueles que são apaixonados por Deus viverem ligados por Deus através de uma vida de santidade. Qual o problema? O conceito de santidade que possuímos. Esse é o problema. Porque no nosso conceito de santidade, nós olhamos e pensamos: como viver uma vida ligada com Deus em santidade, se eu não consigo ser bom o suficiente? Esse é o nosso conceito de santidade, ser bom. No entanto, a palavra santo, que aqui aparece em Deuteronômio, ela é uma palavra que a tradução a tradução literal dela seria separação para algo, ou dedicação exclusiva para alguma coisa. Não tem necessariamente a ver com a sua capacidade de ser bom ou não, mas com o você permitir com que você seja separado para algo. Então, a paixão por uma vida santa, ela tem a ver com eu permitir com que minha vida seja separado para Deus. E quando eu permito que minha vida seja separado para Deus, eu passo a viver na contramão da conduta do mundo.
Porque eu percebo que a conduta do mundo, ela não tem pontos comuns com a conduta de santidade ou de vida separada que Deus, ele pede com que nós vivamos. Sabe que este mesmo conceito de separação para algo, nós encontramos no Novo Testamento também, está lá na carta de 1 João, capítulo 2, verso 9. Você pode abrir sua Bíblia ou avançar para a carta de 1 João, capítulo 2, verso 9. E nós encontramos um conceito aqui de separação semelhante a este de Deuteronômio. Primeira Pedro, me perdoe, falei 1 João? 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Veja que o autor desta epístola, ele fala sobre a necessidade da separação, a necessidade de viver separado, a necessidade de viver dedicado com exclusividade para algo. Encontraram todos o texto? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, nos diz assim: vós, porém, sois raça o quê? Eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Com que finalidade? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja que enfoque nós temos aqui. Por que esse é um texto forte quando nós falamos sobre paixão por uma vida de santidade? Primeira razão, o autor está dizendo assim, olha, vocês lembram que no Antigo Testamento havia um povo especial separado para um serviço sagrado no templo, chamado de os levitas, o sacerdócio levita? Pois bem, agora todos são separados para isso. Todos devem viver uma vida de separação, uma vida de santidade. Todos devem experimentar o sacerdócio que antes era separado apenas para aqueles da linhagem de Abraão. E não só isso. E aqui me chama a atenção porque, às vezes, falar em santidade, a gente pode cair na ideia do legalismo. Não é assim? Já viram alguém que mede os outros a partir da sua própria régua? Mas veja que o autor do texto diz que nós fomos eleitos um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, com uma finalidade de proclamar a virtude de quem nos tirou das trevas para a luz. Então, a paixão pela santidade, ela não é ou não deve ser motivada pelo desejo de mostrar a sua santidade como uma régua padrão de cristianismo para as outras pessoas. Mas ela deve ser o que essa paixão da santidade? De viver uma vida separada, uma vida dedicada, uma vida onde se ateste em cada pensamento, em cada atitude, em cada fala, de que você é uma propriedade de Deus, mas com a finalidade de proclamar as virtudes daquele que te chamou para esta vida de santidade. Então não há como haver associação entre santidade e legalismo, segundo o texto lido. Então, esta é a primeira característica daqueles que vivem uma paixão genuína por Deus. Buscam viver uma vida de santidade. Segunda característica, Oséias. Vamos para o livro de Oséias, capítulo 6, verso 3. Oséias, capítulo 6, verso 3. Nós encontramos, então, a segunda característica daqueles que manifestam paixão genuína. Uma paixão genuína por Deus. Oséias capítulo 6, verso 3. A primeira característica, a paixão por uma vida de santidade. A segunda característica, Oséias capítulo 6, verso 3. Logo depois do livro do profeta Daniel. Oséias, capítulo 6, verso 3. Encontraram? Diz assim o texto: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra.
Oséias capítulo 6, verso 13, a primeira parte nos chama a atenção, dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Qual a segunda característica daquele que nutre uma paixão genuína por Deus? A segunda característica é paixão por conhecer a vontade de Deus. Essa é a segunda característica. Interessante, né? Sabe que Davi escreveu lá no Salmo 40, verso 8, ele disse assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A segunda característica de alguém que vive uma paixão por Deus, ele sente prazer em fazer a vontade de Deus. E não é fácil, você sabe disso. Assim como eu, você experimenta aquelas situações em que a minha vontade é diferente da vontade de Deus. E eu fico pensando, puxa vida, por que a vontade de Deus não é a mesma da minha? Não seria mais fácil? E não é desse jeito. Ou ainda, aquela situação que a vontade de Deus é completamente diferente da minha vontade. Paulo experimentou isso a ponto de dizer assim que ele sabia o que era certo, mas fazia o que era o errado. Conflito de vontade. Mas quando estamos apaixonados por alguém, eu sei que você que já se apaixonou uma ou mais de uma vez, não sei quantas vezes, você sabe que a paixão, ela nos ajuda a vencer o próprio eu e a abnegar-se em razão do outro. Sim ou não? Eu lembro que aprendi a minha vida toda a comer arroz sem alho. E até hoje não gosto de alho, bem verdade. Eu sei que isso soa ao ouvido de alguns como um pecado grave, né? Alguns concordam comigo, né? Mas eu lembro a primeira vez que a minha futura, até então era futura sogra, convidou para almoçar na casa dela. Quando foi servido o arroz, a primeira coisa que eu senti foi o cheiro de quê? De alho. Claro que eu comi, né? Claro que eu não disse para ela que eu não gostava de alho. Comi, repeti para mostrar que estava gostando. Isso tudo por causa da paixão e do amor que eu tinha por, até então, era a minha namorada. E hoje a minha esposa, que aprendeu a vida toda a fazer arroz com alho, só faz arroz com alho, né? Eu já nem sinto mais o cheiro do alho no arroz. Então a paixão, a verdadeira paixão, ela nos ajuda a fazer vontades, e algumas vezes essas vontades elas são contra a nossa própria vontade. Não estou falando de uma submissão cega, mas se bem que no caso de Deus não há nenhum problema de ser uma submissão cega, né? Não há nenhum problema. Mateus capítulo 7, verso 21, tem uma recomendação interessante, ou uma frase interessante, em que Deus, ele vai dizer para aqueles, quem ele encontrar, pessoas que quando Jesus voltar, vão dizer assim: Senhor, nós profetizamos em teu nome, fizemos milagres, curas. E aí Jesus vai dizer assim: quem me diz Senhor, Senhor? Quem diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade. Eu anotei errado o texto. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então veja a importância de nós desejarmos conhecer e praticar a vontade de Deus. Esta é a importância. Vamos então para a terceira característica da paixão genuína. Vamos para a carta de 2 Timóteo, capítulo 4. E lá nós encontramos a terceira característica. A primeira, paixão por uma vida de santidade. A segunda, paixão por conhecer e praticar a vontade de Deus. E agora, a terceira característica, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 ao verso 5. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 ao verso 5.
Aqui está a terceira característica daqueles que são apaixonados genuinamente por Deus. Diz assim o texto bíblico: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. E aí vem a recomendação: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sei o quê? Sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Qual a terceira característica? Paixão pela evangelização do mundo. Esta é a terceira característica. Aqueles que apresentam uma paixão genuína por Deus, além de ter paixão por uma vida de santidade, além de ter uma paixão em conhecer a vontade de Deus, também apresentam paixão em evangelizar o mundo. Eu gosto de uma definição de Rick Warren, que diz assim, que evangelização é simplesmente um mendigo contando ao outro onde encontrar pão. Acho interessante essa definição. Porque o ato de nós sermos comissionados a evangelizar o mundo, isso não nos torna melhor do que as pessoas que vão ouvir a mensagem. Mas é de fato a semelhança de aquele que descobriu algo bom, uma mensagem maravilhosa, algo que mudou a sua vida e agora deseja com que mude a vida de outras pessoas também. E a partir daí, eu passo então a indicar para o outro onde está a fonte da verdadeira felicidade. Dick Wills diz assim: cada coração com Cristo é um missionário, e cada coração sem Cristo é um campo missionário. Cada coração com Cristo é um missionário, e cada coração sem Cristo é um campo missionário. Então, a verdadeira paixão por Deus, ela nutre no nosso coração o desejo de apresentar o evangelho eterno a outras pessoas. A verdadeira paixão. Alguém uma vez disse que no céu não haverá ociosidade. E se no céu não haverá ociosidade, por que haverá na terra, né? Apesar daquela imagem que nós temos de que no céu é aquele localzinho com as nuvens, todo mundo vestido de branco, ficando lá naquela vida assim, sem graça, né? Mas alguém disse que no céu não haverá ociosidade. E se você está se preparando para ir para o céu, você precisa aprender a ser um ativo trabalhador aqui na terra, porque senão você vai achar estranho. Se vive uma vida ociosa na terra, vai chegar no céu, não tem ociosidade no céu, e aí vai ver o quê? Um conflito de comportamento. Por isso a necessidade que temos de sermos um coração missionário, levando a mensagem missionária para aqueles corações que ainda não conhecem a Cristo. Romanos 10, verso 13 a 14, nos fala algo interessante. Romanos capítulo 10, verso 13, verso 14, nos fala algo muito interessante. Nesse sentido de que a verdadeira paixão, ela nos move a anunciar o evangelho eterno a outras pessoas. Primeiro, no verso 13, nós temos uma afirmação. E qual é a afirmação? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Que afirmação tremenda, não é? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora tem uma preocupação no verso 14. Qual é a preocupação? Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Então, veja. A afirmação é, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como crerão, se não há quem pregue?
Então, daí a necessidade de nós nutrirmos a paixão pela evangelização do mundo. Por fim, a última característica daquele que apresenta uma paixão genuína por Deus, eu vou só recapitular aqui as três, para você colocar no seu coração. Primeiro, paixão por uma vida de santidade. Segundo, paixão em conhecer a vontade de Deus. Terceiro, paixão em evangelizar o mundo. E a última característica, e eu até diria a maior delas, está aí no livro de Tito. Você estava aí pertinho ainda há pouco? Tito, capítulo 2, verso 13. A terceira característica daqueles que possuem uma paixão genuína por Deus. Tito, capítulo 2, verso 13. A quarta característica, melhor dizendo, e última desta mensagem, desta manhã. Tito, capítulo 2, verso 13, diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Qual a última característica? Paixão pela volta de Jesus. Esta é a última característica. Encontraram um diário de um combatente da Segunda Guerra, um soldado norte-americano que havia morrido em batalha. Encontraram apenas o seu diário e levaram o diário daquele homem para sua esposa. E no último dia, possivelmente, de vida daquele homem, porque era a última linha registrada no diário, estava escrito uma frase que impactou profundamente o coração daquela mulher. Ao ler, ela leu o seguinte: o melhor caminho é o de volta para casa. Aquele homem morreu desejando voltar para casa. E que o melhor caminho é o de volta para casa. Meus queridos, a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ela nos promete que Cristo voltará. E talvez um dos textos mais significativos desta promessa é aquele que está lá em João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 13, em que diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar lugar, voltarei, para que onde eu estou, estejais vós também. Paixão pela volta de Cristo. É interessante que quando nós olhamos para a igreja cristã primitiva, a maneira com que Paulo escreveu, a maneira com que Pedro escreveu, a maneira com que o apóstolo João escreveu, eles aguardavam a volta de Cristo ainda no tempo deles. A ponto do apóstolo João dizer assim, que aquele que vem, virá e não tardará. Paixão pela volta de Cristo. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Se nós não nutrirmos a paixão pela volta de Jesus, as outras três que aqui foram citadas, elas não valerão a pena. Não valerá a pena viver uma vida de santidade se, após essa vida de santidade, eu não herdar o reino celeste. Não valerá a pena eu buscar a conhecer a Deus e a vontade de Deus, se no meu coração não há uma paixão pela volta de Jesus em viver eternamente com Jesus. Não valerá a pena eu anunciar um evangelho, eu ter paixão em anunciar o evangelho eterno, eu ter paixão pela missão, se no meu coração não há a paixão pela volta de Jesus. O melhor caminho é o de volta para casa. Esse é o melhor caminho. Eu finalizo parafraseando a história do filho pródigo. Você já leu essa história, sim ou não? Você lembra que o filho pródigo buscou viver longe da casa do pai? Porque ele entendeu que longe da casa do pai ele encontraria a verdadeira felicidade. Mas longe da casa do pai ele descobriu como é fácil perder os amigos.
Longe da casa do Pai, ele descobriu como é fácil perder a segurança que os bens materiais podem oferecer. Longe da casa do Pai, ele percebeu como é fácil perder a segurança das necessidades básicas, como alimento, como local confortável para dormir. Longe da casa do Pai, o filho pródigo percebeu como é fácil perder o status, a dignidade. Há muitos que andam longe da casa do Pai. Há muitos que andam longe, quem sabe você, internauta, que nessa manhã me ouve, tem andado longe da casa do Pai. Quem sabe em busca de viver uma vida com segurança, uma vida com dignidade, uma vida de estabilidade. Mas o filho pródigo descobriu que nada disso traz a felicidade verdadeira, até um dia em que a Bíblia diz, caindo em si. Parece que deu um estalo na cabeça daquele rapaz, caindo em si. Ele percebeu que na casa do Pai, os empregados tinham uma vida melhor que a dele. Ele resolve voltar não mais para ser filho. O filho pródigo não voltou para ser filho, ele voltou para ser empregado. E ainda o pai o avistando ao longe. A Bíblia diz que o pai corre, o beija, coloca um anel, coloca sandálias e coloca roupas, vestes limpas sobre o filho. Sabe por que o pai fez aquilo? Porque o pai, todos os dias da vida, nutriu uma paixão pelo filho. E o filho, entendendo isso, voltou não para ser aceito como filho, mas lá descobriu que o pai não recusaria em recebê-lo como filho novamente. Sabe, meus queridos, nós somos chamados a ter paixão por Deus. Mas nós só somos chamados a manifestar paixão por Deus, porque Ele já manifestou uma paixão genuína por nós. Ele já manifestou uma paixão genuína por nós. Quantos gostariam nesta manhã de dizer, Senhor Deus, eu entendi que o Senhor não apenas tem um amor, mas manifesta todos os dias o sentimento da paixão, algo intenso, algo forte por mim, de tal forma que eu quero fazer o compromisso de ter paixão pela vida santa, de ter paixão em conhecer a Tua vontade, de ter paixão em viver uma vida de missão e, acima de tudo, ter paixão pela volta de Jesus. Quantos gostariam de fazer essa oração comigo? Você pode ficar em pé? Oremos. Nosso Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, pela forma intensa com que o Senhor nos amou e continua nos amando. Obrigado, Pai querido, porque apesar da nossa má fama, apesar dos nossos atos de injustiça, o Senhor não deixou de nos amar, mas nos amou de tal forma que enviou o Teu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba de Tuas mãos a vida eterna. E essa manhã, Pai querido, nós queremos responder a este amor, a esta paixão. Nós queremos pedir, Pai, com que o Senhor consagre nossas vidas, separe para o Senhor. Santifica-nos, Pai querido. Esse é o nosso desejo. Consagre nossos corações. Mas também desejamos, Pai, pedir com que o Teu Santo Espírito ilumine nossas mentes, para que continuemos a conhecer a vontade do Senhor. E não somente a conhecer, mas a praticar. Desejamos também, Pai querido, nesta manhã fazer o concerto com o Senhor, de que vamos nos envolver por palavras e por atitudes na obra de anunciar o Evangelho eterno. E desejamos, Pai, também confirmar nesta manhã que é nosso desejo ter uma paixão pela volta de Cristo, nos preparando,
suportando, Pai querido, as adversidades, as dificuldades, os problemas, pela certeza, Pai, de que nada que passamos aqui é maior do que a alegria que o Senhor tem preparado para nós no reino celeste. Nós nos entregamos, Pai, em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.